A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, te abençoando a você, a tua casa, toda a tua família. Quero falar aqui, irmão, sobre crescimento consistente. Crescimento consistente. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, em Salmo 92, verso 12, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Até aqui, amém? Salmo 92, verso 12, para a nossa reflexão. Quero aqui, irmãos, começar falando sobre o cedro. Sobre esta árvore, na verdade é uma árvore. E que aparece aqui como sendo o personagem principal neste verso. Louvado seja Deus. O cedro, ele é pouco tolerante à sombra. E ele prefere, irmãos, posições onde existe mais sol, e é bastante tolerante à seca, não suportando solos muito argilosos, e nasce naturalmente onde existem pequenos aguaceiros no verão. E o cedro, ele cresce muito devagar. O cedro, ele chega de 40 a 60 metros de altura e 14 metros de diâmetro no tronco. Aqui é só um exemplo, tá? O cedro, ele pode viver em média de 1000 anos até 3000 anos. Bastante tempo, né? Tem-se conhecimento da árvore desde 3000 anos antes de Cristo. E é a mais mencionada árvore nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Outro fato interessante, irmãos, também, é que a cruz de Cristo, e que ele transportou também, e onde ele foi crucificado, era feita de cedro. Os cedros são os monumentos naturais mais célebres do universo. A religião, a poesia e a história igualmente o consagrou. Embora existam muitos tipos de cedro, o cedro do Líbano é a espécie mais velha e mais forte. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metros de profundidade para baixo, e a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Ela é pequena fora do solo e grande abaixo do solo. E aos 4 anos, o cedro começa a crescer, e só depois de 40 anos é que ela começa a produzir sementes. A madeira do cedro é perfumada e era utilizada pelos faraós no Egito para mumificar os mortos, para você ver o valor que ela tinha e ainda tem. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver comigo? Conosco? Eu te digo, tem tudo a ver com a gente, no lado espiritual. E você vai entender. Porque o cristão é como o cedro do Líbano, e portanto tem a promessa de crescer, ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro. Ele acontecerá e se tornará visível a todos. A preocupação do cristão, do Filho de Deus, principalmente nos primeiros anos de vida cristã, não deve estar no crescimento em si, mas no lançar das suas raízes. Lembre-se do fato de que nos 3 primeiros anos do cedro, ele possui raiz de 1,5 metros abaixo do solo, enquanto a planta apresenta apenas 5 centímetros de altura. Ela é pequena por fora, mais grande por baixo, por dentro. Você está entendendo? Entendemos, portanto, que o foco está no lançar das raízes, muito mais do que nas evidências externas. Então te digo, pare de se preocupar apenas com o externo. Notamos muitas pessoas preocupadas porque não recebem o que não percebem que estão crescendo espiritualmente. Provavelmente estejam esperando frutos visíveis, ministérios estabelecidos ou alguma outra evidência externa de que estão crescendo em Deus. No entanto, como o cedro, não deveríamos estar tão focados nessas evidências externas, se verdadeiramente nos ocuparmos em aprofundar as nossas raízes. Louvado seja Deus! E como fazemos para
aprofundar as nossas raízes? Você deve estar se perguntando. Fazemos isso, irmãos, através da leitura da palavra, da assimilação dos seus princípios e da devida aplicação na vida, ou seja, na prática. Como nós sabemos, a essência da palavra de Deus é amor. E quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão as nossas raízes. E depois, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. Lembre-se, crescimento gradativo. Repare em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. Louvado seja Deus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha que maravilha, irmãos. Efésios 3, 17 e 18. Outra verdade, irmãos, interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente e suporta o vento e o calor. Você já deve estar dando glória, né? Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende da chuva. Você está dando outra glória aí, né? Assim deve ser o cristão, irmãos. Para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência de fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes a fim de buscar o alimento e a provisão, mesmo que seja em condições desfavoráveis, de seca, de calor ou ausência de chuvas. Há quem diga que deixou de crescer espiritualmente por causa da espiritualidade da sua igreja. Desculpa. Às vezes nos queixamos da própria família por não nos propiciar condições favoráveis para o êxito em alguma área da nossa vida. Nas mais diversas ocasiões, se nos descuidarmos, estaremos sempre achando um bode expiatório para os nossos fracassos. No entanto, o ensino bíblico nos mostra que, apesar da ausência de chuvas ou de fatores externos extremamente desfavoráveis, há de se encontrar águas mais profundas, não importa, aquelas que se acham quando são buscadas. Não estão na superfície da indiferença e nem muito menos na da preguiça. Não estão no limiar do conformismo ou da apatia espiritual. Elas estão no lugar da fome e da sede de Deus. Elas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e para o mundo. Repare em Jeremias lá 29, 13, versículo tão conhecido que nós temos decorado, eu creio que você também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que buscarmos, não importa a circunstância. Há também informações de que a raiz, quando cresce muito e atinge uma rocha, ela para de crescer, isso numa árvore comum. Interessante que no caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando a rocha, ela não para de crescer. Enquanto que algumas raízes ela vê uma rocha um impedimento para sua expansão, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ela ficará. Para muitos, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. Refiro-me aos que vivem fora da palavra de Deus. Eles vão crescendo, desenvolvendo seus projetos pessoais, até esbarrarem em Cristo e em seus imutáveis princípios. Aí eles não podem prosperar à maneira de Deus, porque os seus métodos, fórmulas e motivações são condenados por Ele. Não é assim com o justo que continua crescendo até as suas raízes se firmarem na rocha, abraçando-a e estabelecendo uma relação de maior intimidade. Veja lá, irmãos, em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 7. Louvado seja Deus para todos sempre. Para vós, outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postas. Palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Então, irmãos, o nosso desejo é o de assimilar as verdades paralelas expressas na figura do cedro do Líbano. Devemos fazer isso porque foi Deus quem disse que cresceríamos com Ele, ou como Ele. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ver seu ministério prosperando, se você quer ser um melhor pai, você quer ser uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor funcionário, busque crescimento em Deus. Embora pareça lento, será um crescimento lento e consistente. Quer passar pela ventania e não cair? Tenha suas raízes aprofundadas em Deus, na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Busque isso. Mais uma vez eu recito aqui, irmãos. Seja forte como cedro. Seja forte e corajoso. E busque o crescimento em Deus. Peça ajuda para o Espírito Santo. Amém? Quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, meu Deus, a continuar crescendo na Tua presença. Nos dá ânimo, coloca em nós vontade, meu Deus, de buscar na Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a administrar o nosso tempo, para que possamos dedicar um pouco ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, te pedimos, que através do Teu Santo Espírito, consigamos, meu Pai, de forma gradativa, crescer espiritualmente, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, amém. Graças ao bom Deus. Amém. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a sua permissão de estarmos aqui, tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima, se assim Ele quiser. Até mais. Deus abençoe.